Lara e Fred formam uma dupla e tanto. Saíram cedo de casa para viver um sonho para muitos impossível e já rodaram um cadinho assim pelo mundo. Neste momento, como dizem os mineiros, estão logo ali e sem causar furdunço, vão pulando de cultura em cultura, sem pressa, ouvindo, conhecendo, explorando e com mais de 230 mil inscritos no canal, compartilham o dia a dia de lugares incríveis. A África, ela é um pouco diferente pra gente, né? O continente africano. E olha que a gente só tá no segundo país agora, né? Porque às vezes o pessoal fala África, acha que é tudo igual, né? Julga como um todo, né? Mas são muitos lugares diferentes. E realmente, assim, né? Tem muitas culturas, né? Muitas etnias dentro da África, dentro de vários países, né? São, igual a gente visitou aí, que você citou, que a gente ficou um pouco, né, chocado com tribos, os costumes, os rituais, as cerimônias. Então acho que isso aí faz bem para o que a gente espera da nossa viagem, né? Que é tentar ver a vida real e tentar ver o máximo de coisas que a gente não tem acesso, né? Sim. Gente, vai acontecer... Olha, isso aqui é o barulho dos sinos que ficam nas saias das mulheres, ó. Espera... Olha, tentando pegar o cara. A África foi um grande desafio pra gente, né? Vim pro continente, porque a maior parte da nossa viagem foi na Ásia. Então a gente viveu muito lá, já estava acostumado, né? Um pouco assim, apesar de cada país ter uma cultura e um costume diferente, a gente estava acostumado a lidar, né, com as coisas de lá. Então a gente veio com a África com a expectativa de sair da zona de conforto, né? Como se a gente não saísse todos os dias, mas a gente queria um pouquinho mais, se desafiar um pouco, né? E o continente africano é totalmente diferente, né, do continente asiático. Então a gente sentiu que estava na hora desses desafios, de ver coisas novas, né, experienciar, conhecer pessoas diferentes. Então a gente veio pra África com essa expectativa mesmo. Tipo assim, a gente tava bem ansioso antes de chegar na África. Isso é comum, aconteceu com a gente em várias oportunidades, essa ansiedade. Exemplos, quando a gente foi para a Índia, quando a gente chegou em alguns países como o Irã, a Síria, são países que às vezes você não tem tanta referência, né, de turistas brasileiros, então você vai meio que no escuro, né, assim, sem ter noção real do que te espera, e isso aí te faz ficar ansioso. É bom, né, que você chega também animado para explorar, mas ao mesmo tempo você chega também um pouco desconfiado, né? Você citou aí, a gente é de Minas, né? Então a gente é bem desconfiado. Esses países, assim, eles passam também por várias questões de estereotipos, né? Que a gente aí do Ocidente traz consigo, né? Em mídias sociais, na televisão. Então esses estereotipos e preconceitos acabam influenciando um pouco esse pré-viagem, né? Então às vezes rola até um medo, uma preocupação também, aquele nervosismo. Então rolou com a gente um pouco também, mesmo a gente já estando acostumado a viajar, a gente mesmo assim ainda ficou um pouco preocupado, né? Sim. Porque era um desconhecido. E chegando assim na Etiópia, que foi o primeiro país, a gente escolheu porque é um país muito único, né? É um dos únicos que não foram colonizados aqui na África. Então eles têm uma cultura muito deles, né? É uma cultura única. Então a gente estava bem empolgado, mas realmente foi desafiador, assim. A gente entrou no universo novo, né? Mas foi uma grande descoberta pra gente, a culinária, os costumes, o jeito de viver. A gente nunca tinha visitado tribos antes, então foi algo muito inesperado e único. E acho que a gente gostou muito, né, da experiência que a gente passou. Sensacional. Infelizmente a gente recebeu alguns comentários, né? 99% das pessoas só elogiam ou, né, se surpreendem com a gente, né, nesses lugares, né, e muitas pessoas acham muito interessante as culturas diferentes, mas a gente percebeu que começou como a gente diz, né, furar a bolha, e aí você acaba atraindo pessoas que às vezes não entendem o propósito da nossa viagem, né? Então, assim, a gente recebeu gente perguntando por que a gente estava indo para lá, onde estavam os lugares bonitos, por que a gente estava mostrando pobreza, e o nosso foco sobre perigo, não sobre lugar perigoso.
Então o nosso foco nunca foi isso, né? O nosso foco não é, vou pra África monetizar em cima da pobreza, não é isso. É mostrar a vida real. Aí a gente mostra lugares simples, bairros chiques, de tudo, né? De tudo um pouco. Novamente a ligação muito com a Índia. A gente passou por exatamente a mesma coisa na Índia, né? Assim, existe um preconceito imenso contra os indianos. Então lá também foi um lugar onde a gente recebeu assim, muito comentário desse tipo. Como todo país tem seus pontos positivos e negativos, coisas boas e coisas ruins, é assim qualquer país. Só porque acho que o problema com alguns países, né, da África, ou como a Índia também, que é um país assim que explode nas redes sociais com os vídeos, infelizmente só as coisas ruins que viralizam, né? Então as pessoas acham que aquele vídeo ali de 10 segundos que passou ali na timeline dela ali no Instagram é a realidade completa de um país, mas não é. A gente mesmo que fica, sei lá, uma semana, um mês, até 3 meses, que foi o nosso caso que a gente ficou na Índia, a gente não pode falar que a gente conhece a Índia totalmente, porque é um país gigante, muito diverso, a gente conheceu metade da Índia em 3 meses. Então a gente tem um pouco mais de conhecimento, mas a gente não pode falar que conhece tudo. Então as pessoas acabam julgando vários países ali por 10 segundos, né? Ou por algum problema que aconteceu e passa na televisão, tipo o Oriente Médio, todo mundo coloca ali os países, né, numa caixinha de perigoso. A questão da religião também, do governo que muitas das vezes não representa um povo. Então acho que esse é o maior problema, né? As pessoas assistem ali um pouquinho e generalizam. E a Índia é um país incrível, lá é super moderno em algumas cidades, quase todo mundo fala inglês, algo que você não encontra facilmente em vários países, a comunicação lá é fácil, restaurantes, né, grandes empresas. Então acho que esse é o problema mesmo, a pessoa não quer abrir o olhar dela para ver mais do que aquilo que ela viu ali 10 segundos passando. Quanto ao Taj Mahal, eu acho que sim, é essa ideia que você teve vendo o vídeo mesmo, sabe? A única diferença ali é que na câmera, quando você tá longe, você não consegue ver o Taj Mahal pela câmera. Só que lá na realidade, a hora que você tá entrando, você já começa a ver ele lá no fundo, assim. Então, tipo, Mas eu tô arrepiado só de lembrar, assim, porque realmente é incrível, velho. A hora que você chega lá, você vê aquela coisa grandiosa e é impecável, assim. É lindo, os jardins. É perfeito, é muito bem cuidado, é muito bem lapidado, assim. E não é só o Taj Mahal em si, né? Mas toda a estrutura em volta, assim. Então é tudo muito bem cuidado, muito verde em volta. Os portões, né, antes de entrar. É realmente uma maravilha do mundo, não tem coisa que explica melhor. E foi a nossa primeira maravilha, né? E sai um pouco também do caos, assim, que é a Índia, na verdade, assim, das ruas. Você chega ali perto do bairro do Taj Mahal, é uma tranquilidade, não passa carro, eles não deixam passar carro, nem moto. Então parece que você tá entrando num mundo, assim, encantado, né? E é muito louco pensar, né, que há tanto tempo atrás eles fizeram isso, assim, cheio de rubis, assim, cravados nos desenhos, mármore, detalhes, assim, então é realmente muito incrível. E a gente conheceu também a gente conheceu Petra, as ruínas de Petra na Jordânia, que também tem um corredor lá que dá essa mesma sensação do Taj Mahal. Você tá vindo assim num corredor de pedras, assim, né, um canyon. E aí você começa a ver ele lá no fundo, assim, né? O principal. Porque Petra, na verdade, a gente caminhou uma cidade, né? Caminhou umas 4 horas lá, de tanta coisa que tinha pra ver. Então, assim, também incrível. E as pirâmides, né, que é uma maravilha do mundo antigo, né? A única que ainda tá de pé até hoje, né? E assim, as pirâmides sei lá, eu acho que pra mim é o mais sensacional. O Taj Mahal eu diria que é o mais bonito. É o mais bonito. Mas as pirâmides são, assim, incrível, cara. Porque o tamanho delas você não tem noção nenhuma, assim. Quando você vê no livro, né? Alguma coisa, na televisão. Agora você chega lá, que você já tá na vizinhança e você começa a ver elas lá no fundo, assim, da vizinhança e a galera ali, né? Criança jogando bola no campinho aqui de terra, do lado das pirâmides, assim. Uma coisa engraçada das pirâmides é que quando você vê pela televisão, reportagem, você não espera que seja do lado de uma cidade, né? Onde vai ter um restaurante, onde as famílias moram ali, igual o Fred falou, as crianças brincam, jogam bola. Então você espera que você tem que pegar 2 horas de carro, ir lá pro meio do deserto e aí vocês vão ver elas.
Então tem essa quebra de expectativa também, mas que pra gente que gosta do real, do local, foi uma surpresa boa. Talvez pra quem, tipo, viaja só de férias e vai lá visitar, seja algo um pouco espantoso, assim, porque não é tão organizado ali. Então, a gente gosta, né, dessas surpresas, assim, também. Mas teve vários outros lugares, assim, lá no Camboja, o Angkor Wat também foi um passeio muito interessante, muito grandioso e gigante, não dá nem pra fazer a pé, você tem que ir de moto, né, ou de tuk-tuk, pra ver tudo, então... Sim. Foi incrível, assim. E infelizmente a gente não conhece o Cristo Redentor ainda. Verdade. Mas a gente vai em breve. Sim. Eu acho que essa é a melhor parte, né? Tipo, não existe lugar no mundo que seja tão bom quanto um lugar que você vai e você tem essa interação com as pessoas. Então pode ser a menor cidade lá sei lá, né, da Índia, do Iraque, do Irã, que a gente teve experiências impressionantes que não dá para pagar esse tipo de experiência, né? É uma experiência que ela acontece, na maioria das vezes, naturalmente, e para mim, assim, disparado o ponto alto de qualquer visita que a gente faz a qualquer lugar, né? E a questão da língua, assim, por ser, né, diferente, assim, do português. Com o inglês, quem souber se vira muito bem, assim, em qualquer lugar do mundo. Alguns países é mais fácil, porque a maioria fala, tipo, na Índia, por exemplo, quase todo mundo falava, então foi bem fácil. Na Tailândia, que hoje é um país muito turístico também, já é mais fácil comunicar, porque eles tiveram que aprender, né, o inglês ali pra continuar dentro do turismo. Aqui no Quênia tá sendo muito fácil, é a segunda língua do país, então todo mundo fala inglês. Mas pra quem não fala inglês, assim, também é super possível. Teve lugares que a gente foi que o pessoal não falava inglês, então de que adianta eu ter inglês, né? Então a gente teve que se virar ali no Google Tradutor, com imagem, com mímica também funciona, às vezes com olhar, assim, apontando a direção. Então, 90% do tempo 99% na verdade do tempo, a gente sempre encontra pessoas boas no nosso caminho, que às vezes mesmo nem sabendo falar, elas têm a vontade de ajudar e de fazer o bem. Então esse é o menor dos problemas para quem quiser viajar, assim. Óbvio que rola um perrenguinho maior ali, quando não tem a comunicação, mas ali vai no olhar, no riso, no gesto, que com certeza você consegue se virar. Até questão de segurança, se vai ser fácil, né? Se não vai ser perigoso, né? Tipo, vai viajar o mundo, mas vai ser perigoso. Mas igual a gente falou, 99% das pessoas que a gente encontra são pessoas boas que querem te ajudar, tipo... e mesmo assim, o mundo é muito seguro. Infelizmente, o Brasil é um país que, pra gente, é o país menos seguro que a gente já foi até hoje, é o Brasil. Então, você acaba, talvez, deixando de ter oportunidade de viajar para vários lugares interessantes porque você tem esse medo já da nossa casa, né? Mas o mundo, assim, na maioria dos países que a gente passou, é super seguro e é isso. As pessoas estão super dispostas a ajudar a qualquer custo. Na Etiópia, como eles não são muito acostumados com turistas, a gente ainda ficou meio assim sem graça, porque todo mundo olhava demais, assim. Mas aqui no Quênia o povo já é mais acostumado, então eles já conversam mais também. O pessoal vai acompanhar aí nos próximos vídeos que estão pra vir. Mas em qualquer país que a gente vai, assim, independente do continente, as crianças são a melhor parte de qualquer passeio, assim. No geral, todas elas ficam curiosas, com tatuagem que eles não estão acostumados, então a gente tem... Eles querem passar a mão, ver... quem sabe falar inglês, assim, de criança sempre quer treinar, perguntar também sobre o nosso país, sabe o que a gente tá achando. Então, realmente, as crianças, elas, né, são a melhor parte dos vídeos, com certeza. Exatamente. Igual a Larissa falou, em todos os países. Tem vídeo da gente com criança no Nepal, no Egito, aqui na África. Esse vídeo que você citou aí era tipo assim, umas 100, 200 crianças, né? E eles todos animados ali só por você ter uma visita de alguém que não é dali, né? Então, pra eles também é um momento de brincar, né? De tentar entender farra, o que tá acontecendo e aproveitar pra fazer farra mesmo, brincar.
Pra mulher sempre é diferente, né, viajar, porque envolve várias questões. Eu ainda tenho o privilégio de ter o Fred do meu lado, né, um companheiro que viaja comigo, então acaba que talvez isso amenizou várias outras questões. Na nossa viagem eu nunca experienciei nada assim muito ruim, igual eu falei, na Índia, às vezes lá alguns olhares, né, alguns caras tentando tirar foto e ficar mais próximo. Mas, no geral, era mais, assim, curiosidade mesmo. E mesmo eles recebendo muito turistas, eles ainda ficavam impressionados, né? Com a gente de fora lá. Então, queriam tirar foto, queriam conversar. Na maioria das vezes, era algo super tranquilo, assim. Você via que era genuíno, só de curiosidade. Mas também não dá pra ignorar que, às vezes, talvez tinha aquele olhar ali, né? Mais que me incomodava, assim, às vezes também. Na Etiópia também foi um pouco mais difícil, porque olhavam muito, assim, não só pra mim sendo mulher, mas pro Fred também. E eu creio que pra mulher que viaja sozinha seja um pouco mais complicado, né? Porque aí tem a questão de onde você vai dormir, o horário que você vai sair à noite também, pra não correr nenhum risco. Mas no geral, assim, na maioria dos países que a gente passou, em nenhum momento eu me senti em perigo, assim. Então a gente saía, voltava tarde da noite também, visitava os bairros mais afastados e era super tranquilo. Óbvio que a gente sempre também tenta pesquisar, né, os lugares que são de boa de ir, pra também não ir se metendo em qualquer lugar, né, porque como a gente falou, qualquer país ali tem uma área que pode ser um pouco mais perigosa, outra não. Mas a maioria dos países que a gente passou também, a gente não tinha medo, assim, de ser roubado também, não tinha muito essa cultura, né, então o povo até fica impressionado às vezes, vendo a gente gravando com a câmera, assim, no meio de uma rua super movimentada, e falando, nossa, mas eles vão passar aí e pegar as coisas de vocês, e isso nunca, nem chegou perto de acontecer, na verdade, em nenhum lugar. Mas assim, também não dá pra ignorar algumas pessoas que tiveram experiências ruins em alguns países, né? No Egito, que é muito turístico, tem muito assédio de vendedor, né? Querendo te vender. Às vezes é só pra venda, mas às vezes pode fazer uma brincadeirinha ali sem graça, que você não gosta. Então, realmente tem. Mas eu acho que perto da viagem num todo, foram assim, 1, 2 vezes ali, coisas bem pequenas. Acho que pra mulher, principalmente, sente essa necessidade de troca de vestimenta, né? Principalmente, assim. A gente veio ali do Sudeste Asiático no início da nossa viagem. Então lá é super mais liberal, o pessoal é budista, hinduísta. Então a religião não tá muito presente na vida dos turistas, assim, não tem muito contato. A não ser se você vai visitar algum templo religioso, né? Aí você tem que seguir as regras. Mas no seu dia a dia não tem muita implicância, não. Você pode andar do jeito que você quiser. Mas aí quando a gente começou a ali visitar mais a área do Oriente Médio, aí eu já tive que tomar mais esse cuidado, assim, em respeito à religião e aos costumes, né, da pessoa. Não que eu era obrigada a usar algo que fosse imposto, né, nesses outros países, tirando o Irã. Mas eu sabia que para respeitar, para não ter muitos olhares, evitar algum problema, eu deveria usar roupas, né, que cobrissem mais os ombros, as pernas também, que fossem, né, mais largas, assim, não fossem muito coladas. Então essa diferença eu senti, mas a que eu mais senti foi no Irã, né, porque lá é obrigatório o uso do hijab, né, que é o véu, e de roupas que cobrem, tipo, o braço inteiro e a perna toda, e roupas largas também. Então lá eu tive até, né, que tipo, pesquisar mais pra saber também como era direitinho, comprar roupas, perguntar às pessoas como que usava, pra me ensinar também como que funcionava. Então lá foi um pouco mais desafiador, porque a gente ficou mais de um mês lá e tava bem quente e eu tinha que andar toda coberta, né? Então foi um pouco desafiador, o véu também caindo assim toda hora, mas com o tempo você vai acostumando, você vai aprendendo assim. E pra homem não tem nada, né? Sempre. Homem sempre é mais tranquilo. Pra homem, o máximo que eu sinto é assim, tem países que eu não usei bermuda, por exemplo. No Irã. No próprio Irã, não é que é 100% obrigatório. Você vê hoje em dia os jovens usam, né? Esporadicamente você vê. Mas eu não usei. Irã, acho que Iraque também, assim, países um pouco mais conservadores nesse sentido.
Mas realmente para o homem é bem mais tranquilo nesse caso, né? Andava assim de camiseta, tranquilamente. Nenhum país a gente teve problema, eu tive problema com isso. A gente tenta também estudar um pouco do país e se adaptar à cultura, né? Mesmo que às vezes não seja obrigatório, é aquela questão de ser de bom tom, né? Ali o nosso primeiro país assim mais conservador foi o Omã, que não era obrigatório vestir uma roupa específica, mas quando você chega lá e vê todo mundo de uma forma e você vai se vestir totalmente contra, então você acaba se sentindo desconfortável, né? Então acaba que você tem que adaptar ali um pouquinho, mas acho que nada que seja muito grande, assim. Só no Irã, né? Eu sei que algumas pessoas talvez não vão querer visitar lá, porque acham que não vão conseguir de jeito nenhum se adaptar a essa questão do país. Fora outras questões políticas e religiosas que eu sou contra totalmente, mas que eu sei ali que várias pessoas, a sociedade ali não concorda, então o governo não representa eles, né? E eu estando lá não vou mudar, então eu tive que me adaptar. Mas acho que no geral é isso. Aqui, gente, uma coisa que a gente já vai falar, que vai ser abordado também no outro vídeo, é o cuidado para gravar. Então, se alguma hora a gente parar de gravar do nada, é porque tem que ter um respeito muito grande. Não pode gravar essa parada do ritual dos corpos. Então aqui, igual ali, eu vou chegar e ver mais ou menos, e se der a gente grava. Então eu vou desligar a câmera agora. E se você continuar vendo o rio é porque pode, senão a gente volta e explica. O principal de você visitar um lugar desse é você já ir sabendo que você tem que estar com a cabeça 100% aberta. Que não existe só uma forma de pensar, de viver, que a gente no Brasil não é o único jeito certo de viver e que você não pode julgar as pessoas pelas crenças delas. Então, esse é o ponto básico para você visitar aquele lugar sem um olhar de preconceito. Porque se você falar com a nossa cabeça do que a gente é criado, né, no Brasil, no Ocidente, você vai achar estranho. Pô, eles jogam, né, cremam as pessoas e jogam no rio. Alguns que não têm dinheiro jogam os corpos no rio. Então, é algo chocante de todo jeito, porque você vê né, a cerimônia acontecendo, 24 horas por dia tem corpos sendo cremados. Então você vê isso, você vê gente tomando banho, e o rio Ganges ele é um dos, se não o mais poluído do mundo. E não é só por causa dos corpos, é porque vem poluição de empresas, de cidades grandes, e chega ali e já tá muito sujo o rio. O pessoal bebe a água, né? Que se a gente beber, provavelmente a gente vai ficar doente, porque o nosso corpo não tá acostumado. Mas pra eles é algo sagrado, na verdade. O rio é a mãe Ganga. Então eles veem, né, como uma divindade. Se eles tomarem aquela água, se eles se banharem naquele lago, eles vão ser abençoados, vão ser curados. Então é uma crença. E óbvio que a gente pode achar estranho, pode achar chocante, né? Porque é diferente. Mas eu acho que o errado é julgar. Porque o diferente não é errado, ele só é diferente. Então, quando a gente chegou e viu aquilo tudo, é muito difícil de se absorver, assim. Sua cabeça fica a mil pensando em várias coisas, e são muitos detalhes, né? Fora as histórias, assim, de como ocorre tudo até a pessoa chegar lá. A questão da cultura, de que mulher não pode comparecer, só homem, porque o choro da mulher atrapalha a alma, né, levar. Então, são tantas histórias envolvidas que você precisa de um dia inteiro para você poder, né, pensar sobre aquilo. Eu acho que é uma das experiências mais chocantes e mais necessárias de se viver na Índia, assim. Varanasi, eu acho que é uma cidade que tinha que estar no roteiro de todo mundo que viaja pra Índia, assim. E a cidade, ela vive em torno desse ritual, né? Então, as vielas, as ruas, tudo em torno desse ritual. Então, além ali da cremação, várias coisas acontecem antes, né? As pessoas andando, carregando os corpos, as famílias, as mulheres vestidas todas coloridas. O pessoal canta ao invés de chorar. É um momento mais de alegria, né? Porque as pessoas acham que a pessoa tá parando ali aquele momento de dor e sofrimento que ela teve em várias vidas passadas, e agora ela vai poder ter uma vida tranquila. Então o olhar da morte, o olhar para a morte que eles têm é totalmente diferente do nosso. Então acaba que a gente também pode aprender muito com a cultura do outro
e conseguir levar, né, a parte boa para nossa vida também. Acho que o que a gente mais aprendeu foi isso, a respeitar, realmente, assim, não existe outro sentimento, o que fica, assim, realmente você tem que respeitar todas as culturas no mundo, que a sua não é a única certa e que você vai ter, se você quiser, você vai conhecer muita coisa diferente no mundo, algumas te chocam, outras são mais parecidas, mas cada uma tem a sua... É específica, né? Assim como o Templo dos Ratos lá na Índia também, que é outro que a galera também acha muito chocante. E você tem que ir respeitar, cara. Por mais que você ache que o rato é um animal que você não gosta, pra eles não é assim. E ponto. E aí, se você quiser visitar lá, você tem que ir com essa cabeça, né? Se você não gosta, é só você não ver o vídeo, é só você não visitar, é só não procurar sobre, né? Isso. Mas a gente fica muito feliz de ver que várias pessoas hoje em dia estão tirando esse preconceito sobre alguns países e tendo vontade de conhecer pessoalmente e criar a sua própria opinião também, né? Como brasileiros, nós temos o visto fácil de tirar para a área do Kurdistão, que é o norte do Iraque. Então, infelizmente, a gente não pôde ir para Bagdá, para a capital. Mas aí, quando a gente falou assim, não vamos poder ir para a capital só para essa área, aí você já recebe aquele monte de comentário. É porque lá tem guerra, é porque se você for lá, você vai morrer. Mas não, é só questão mesmo de visto. Se a gente tivesse ido para o Brasil e tentado visitar o consulado deles, provavelmente a gente conseguiria. Dito isso, essa área do Iraque que a gente foi é simplesmente sensacional, em vários sentidos. Super moderno, qualidade de vida alta. Você vê assim, a capital desse estado, digamos assim, né, o Kurdistão, é uma capital super moderna, com shoppings assim imensos e todo mundo lá, a maioria das pessoas tem, sei lá, carro muito bom, você vê só carro bom na rua. O povo é muito educado. Lá tem uma cultura de carona, de você pedir carona, que é assim, grandíssima. Os moradores de lá usam e incentivam os turistas a fazerem isso também. A gente pegou carona no Iraque várias vezes. Para mim foi um dos países mais legais de ver, assim, dessa questão de como realmente é o Iraque, porque realmente é um país que o nome para o brasileiro, para o ocidental de forma geral, é um nome associado à guerra. Mas o pessoal tem isso e, tipo, parece que por ter tido uma guerra que já acabou faz anos, você fica com isso na cabeça, né? Claro que tem regiões ainda afastadas que pode ter conflitos ainda, porque acaba que existem células de grupos, né, terroristas ainda aqui e ali, mas é uma coisa ainda bem controlada e bem afastada dessas grandes cidades, entendeu? Então, na nossa visita lá foi, assim, excelente, cara. É um país que surpreende e eu indico todo mundo a conhecer pelo menos essa área do Kurdistão, que não vai se decepcionar. Óbvio que tem igual o Fred falou, algumas áreas de conflito, mas é um país super seguro, super interessante de conhecer, inclusive. Tem coisas lá, lugares históricos para visitar também. Muito aprender com a religião também é legal. Inclusive a gente estava no Iraque na época do Ramadã, né? Que é a época que eles ficam em jejum lá um bom tempo. Então a gente pôde presenciar como é a vida deles lá, assim, de ficar sem comer. E depois todo mundo sai pra rua pra jantar e vira uma festa, assim, muita gente nas ruas. Todo mundo com aquela vibe de ajudar um ao outro. Então, nessa época, assim, eles te oferecem comida na rua o tempo todo, água, eles cuidam das pessoas mais necessitadas. Então, acaba que a religião ali, né, muçulmana, sofre muito preconceito. E óbvio que tem coisas que a gente do Ocidente não concorda, né, como outras religiões, até a cristã, né, tem coisas que a gente não concorda. Mas, no geral, é uma religião que faz as pessoas que seguem fazerem um bem, né. Então, eles vivem em uma comunidade ali muito legal, que um se ajuda, né? Eles amam receber turistas, eles adoram que a gente tá passando uma visão diferente da vida deles também, pra tentar tirar esse preconceito. Então, eles sempre ficam assim, nossa, mas por que você veio visitar aqui? Todo mundo fala mal, todo mundo tem preconceito. Você veio aqui ver se é verdade? Então, a hora que eles veem que a gente tá produzindo conteúdo, eles ficam muito felizes, assim, da gente poder estar mostrando um outro lado que não seja só notícias ruins, né? E chegou as bebidinhas. Ó, pedi uma cerveja. Essa São Jorge, ó. Vários países do Oriente Médio, o álcool ele é proibido. Porém, é aquele proibido que você acha lugares para tomar também. Mas tipo assim, na rua você nunca vai ver ninguém tomando. Tem que ser só dentro de estabelecimento fechado ou dentro da sua casa, né?
No Irã, por exemplo, nem tem, assim. Então as pessoas fazem a própria cerveja, o próprio vinho e bebem dentro de casa, assim, porque lá é totalmente proibido. Todo viajante brasileiro tem que agradecer todo dia Ronaldo, Romário, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, até o Neymar nessa geração agora, porque é o ponto alto de praticamente todos os países, sim, todos os lugares, todas as imigrações. Então, cara, é impressionante assim como o futebol brasileiro é querido, principalmente no Oriente Médio aí, por exemplo, sabe? Sim. É tipo impressionante, cara. Eles torcem pro Brasil mesmo, né? Tem cidade que para ver os jogos do Brasil, assim. Então é o que abre mais porta pra gente. É o que faz o vendedor que tá ali meio com a cara desconfiada, que esse povo tá gravando aqui, você falar que é brasileira e pronto, pode vir, mostra, abre sorriso, mostra a minha loja inteira, seja bem-vindo. Abre portas mesmo, assim. Na imigração tem uma coisa que rola entre os viajantes, assim, é que toda imigração que você vai fazer por terra, né, que geralmente é um pouco mais chatinha, tem que ir com a camiseta do Brasil. Que aí você já chega lá, com sorrisão no rosto, camiseta do Brasil, pro cara ver que você é gente boa ali, que ele vai falar de futebol e aí tudo vai correr melhor, né? Com certeza. No Irã, por exemplo, a gente chegou, o cara pegou lá o passaporte, olhou e falou, Brasil. E do nada ele, Ronaldinho. Já muda, né? Aí já melhora tudo. Bandeira do Brasil lá. Brasil! Aqui no Quênia a gente fez um trabalho, acabou de fazer um trabalho voluntário de um cara que comanda, né, essa escola com crianças, e ele recebe bastante brasileiro lá. Então ele já tem uma noção muito grande do Brasil, não só, né, as questões básicas, tipo de futebol, carnaval, que a maioria das pessoas fala. Então ele já tem uma noção maior. Na Etiópia a gente fez um couchsurfing também, que o cara era bem antenado nessa questão de política, então ele conhecia sobre, assim, presidente, as épocas, ele sabia falar, ele falava, eu vi isso na notícia, eu vi que tal coisa aconteceu. Uma curiosidade, na Etiópia, várias pessoas, assim, aleatórias falaram, quando a gente falou Brasil, alguns falaram assim, o Brasil tá no BRICS, e a Etiópia vai entrar no BRICS agora. Então foi algo surpreendente, né? Porque casou bem perto da notícia que a Etiópia e outros países iam entrar no BRICS. Então foi um assunto rápido, mas que foi diferente, né? Nunca antes aconteceu, não tinham falado nada nesse tipo, assim, né? Viajar nesse estilo não é sempre fácil. Na verdade, muitos dias são bastante difíceis. E a gente passar mais tempo no lugar é uma maneira de tornar a viagem mais fácil, na verdade. Porque quando você fica mais tempo no lugar, você consegue criar um pouco de raízes, né? Não em todo o país, porque tem países que você vai ter que passar mais rápido, outros mais demorados. Então a gente tenta fazer um mix também, porque se você passar devagar em todos os países, às vezes pode ficar chato. Então é mais sentindo também a sua vibe de viajar. E passar mais tempo em alguns países é isso, assim, às vezes você passa mais rápido em outros, então nesse próximo seu corpo mesmo, ele pede ali um descanso, de passar pelo menos uma semana num lugar só, às vezes poder cozinhar, né, se sentir um pouco em casa, poder parar e passar 2 dias só ali de bobeira, assistindo um filme, né, porque é muito bom essa vida de poder conhecer várias coisas todos os dias, né, conhecer pessoas, mas ao mesmo tempo é muito exaustivo pra mente e pro corpo, porque você fica muito alerta, né? Então você acaba não desligando. E então ficar mais tempo é importante pro seu corpo conseguir tá, né, ok pro próximo passo. Porque a gente vive fazendo decisões o tempo inteiro. E são grandes decisões e pequenas decisões. E às vezes as pequenas são mais chatas que as grandes. Porque as grandes, de tipo, tirar um visto, você vai fazer uma vez ao mês. Mas a de comer em qual restaurante ou qual preço a gente pode pagar, você faz ali no mínimo 2 vezes ao dia. Então até isso chega uma hora que fica insuportável, né? E agora a gente já vai cruzar aqui, sair do Tajiquistão para entrar no Uzbequistão. Não precisa de visto, então provavelmente vai ser bem rápido.
E eu tô com vontade de fazer xixi, meu Deus. Larissa tá com vontade de fazer xixi desde aquela hora que a gente chegou lá na cidade. Ficar ansioso e se isso atrapalha, né, pra aproveitar o momento, isso aconteceu já várias vezes. Até quando a gente estava para vir para a Etiópia, a gente estava um pouco assim, né? Porque você começa já a pensar como é lá e já começa a tentar estudar o máximo possível ali, você vê isso aqui lá parece que vai ser mais difícil, e aí você já vai criando aquilo e aí você acaba esquecendo, pô, deixa eu viver aqui primeiro, depois quando estiver mais próximo eu começo realmente a tentar pensar, ou quando eu chegar lá com calma a gente vai vendo no dia a dia. Mas é difícil, não tem uma fórmula secreta para você conseguir administrar isso. É realmente assim, todo dia você pensa em alguma coisa e às vezes é a próxima viagem você já sabe que é de boa, você já está mais garantido. E às vezes não, às vezes você já está pensando no 2 meses para frente, né, do que vai vir. Tem, sei lá, às vezes uma semana que você consegue viver o momento presente ali, 100%, mas aí depois você já tem que ficar alerta pro próximo passo. Então é mais tentar um equilíbrio, assim, às vezes é fácil, às vezes é mais difícil. Então, como a gente tem numa vida, né, normal aí no Brasil, trabalhando numa empresa, só porque eu acho que a gente vive mais isso o tempo todo, né? E a questão também da gente agora trabalhar enquanto viaja, também pesa nessa questão de ter que ficar, às vezes, um tempo maior no lugar. Porque a gente não passeia o tempo todo. Então, e às vezes o nosso passeio é trabalhando também. Então, a gente tá fazendo passeio, aproveitando, mas ao mesmo tempo tá gravando, que acaba que tem um peso ali de trabalho, né? Que você tem que prestar atenção, você tem que pensar o que você quer mostrar. Depois a gente tem que voltar, editar, pensar em texto, em thumb. Então, são várias coisas que influenciam. Acho que quem viaja num sabático, que você tá viajando para aproveitar e volta, talvez seja um pouco mais tranquilo, porque não envolve essa questão de trabalho, criação, né? Mas quem cria conteúdo ou quem é nômade, né, trabalha para uma empresa, sei lá, no Brasil, é ali o horário normal e tem o final de semana para aproveitar, não consegue o tempo todo estar presente, né? Mas eu acho que é mais uma questão pessoal de você conseguir o seu equilíbrio, assim. Tem gente que não vai ficar ansioso, tem gente que vai ficar mais. Então é muito pessoal, assim. Mas pra quem trabalha e viaja é um pouquinho mais complicado. Porque você tem que tentar separar momento de lazer, momento de descanso, momento de trabalho. Então é mais tentar um equilíbrio. Hoje nosso estilo de vida é minimalista, óbvio. A gente usa apenas o que a gente carrega no mochilão. E quando às vezes rasga, estraga, tá muito velho, a gente só substitui aquela coisa. Então acaba que a gente passa meses sem comprar nada, assim. Só compra realmente quando tá precisando. Ou quando, igual a gente fala, às vezes troca ali de área do mundo, aí você precisa comprar umas roupas diferentes, ou questão de estações também, né? De calor, de frio. Então acaba que a gente realmente vive muito minimalista nessa questão. O nosso dinheiro a gente gasta com experiências, né? Pra visitar um país ali novo, que às vezes antes não daria, mas agora dá, porque a gente conseguiu economizar. Com comida, principalmente. Comida é uma coisa que a gente não tem dó de gastar, então a gente acaba querendo experimentar tudo, assim. Algumas experiências a mais de conforto, né? Um passeio. Então, a gente é minimalista nesse quesito, assim, né? Pra mulher é um pouco mais difícil, porque tem a questão de cabelo, de rosto, de usar mais diferentes sapatos. Então, no início, eu acho que pra todo mundo, até pra pessoa mais desapegada, é um estilo de vida difícil de acostumar, porque você acaba sentindo, né, falta, assim, de várias coisas. Mas ao longo do tempo você acaba acostumando e aí você percebe na prática que você não precisa de muito pra viver. Eu acho que é muito fácil falar, né? Você não precisa de muito, dá pra ter só isso, mas você não consegue ver isso só quando alguém fala. Mas quando você vive, realmente você consegue ver que não precisa de muito. A gente prefere estar confortável, né? Assim também. Então, essa parte hoje em dia é mais tranquila, depois de um tempo. E das lembrancinhas é a mesma coisa, assim, não é nem questão de se segurar, é porque não cabe. Tipo, não tem onde enfiar. Então, a gente... o peso também, então você pensa, nossa, se eu comprar isso, vai pesar mais meio quilo. Eu quero carregar mais meio quilo, sendo que eu tenho que andar, às vezes, 20 minutos. Então, isso acaba pesando também.
Mas a gente sempre tenta comprar uma lembrancinha pequena, assim. Na maioria das vezes uma pintura, né, que é feita no papel, um cartão postal, um imã de geladeira, um chaveiro, coisas pequenas que a gente vai enfiando ali no fundo da mala, que você não vai mexer e que não vai pesar a mochila. Mas é muito difícil, às vezes, segurar, assim, porque tem países que, nossa, tem cada coisa linda. Então, a minha esperança é que um dia a gente possa voltar como turistão para poder comprar e levar para decorar a casa. Hoje em dia, né, graças ao canal crescer, a gente consegue sobreviver só com o YouTube mesmo e com publicidade, né, de marcas parceiras. Mas, sei lá, 80% é do YouTube hoje em dia. No início era dinheiro que a gente guardou, né, trabalhando, guardou. E depois a gente começou a fazer alguns trabalhos online, mas tipo, era coisa que ajudava, né, mas nada que pagasse, assim. Então, E nossa viagem é econômica também, né? Então, às vezes, a gente se dá alguns luxos, alguns passeios, a ficar em lugares legais. Mas a gente também viaja de forma econômica, o que ajuda, né, o dinheiro durar mais tempo. A gente faz trabalho voluntário, às vezes, então, por muitos dias a gente não precisa pagar hospedagem ou comida. Então, isso ajuda, né, na manutenção do dinheiro. Mas hoje em dia o YouTube realmente é o que ajuda a gente a continuar. Se não fosse pelo YouTube ter dado certo, talvez a gente já teria voltado para casa por falta de grana. Então hoje a gente consegue visitar as tribos porque a gente consegue com o YouTube, né? Tipo, como cresceu, a gente consegue hoje pagar para ir para uma tribo, porque é caro. Então, como a gente guarda um pouco de dinheiro aqui e tal, consegue ir. Se fosse sem o YouTube hoje... É um investimento, né? Se fosse sem o YouTube, a gente não ia conseguir, né? A gente vai fazer um safari essa semana e é caro. Então, é realmente o dinheiro do YouTube que ajuda a gente, né? A criar o conteúdo e depois postar ele, né? Então, graças a todo mundo que assiste a gente, né? Que dá moral pra gente. Pra gente, aconteceu que a gente tinha um canal e tava postando e, tipo, quando a gente foi... Antes da pandemia, a gente já tinha um canal e a gente postava, se esforçava... Só porque ele tinha crescido muito pouco, assim. Menos de 1000. E a gente não entendia muito bem também a plataforma. E acabou que na pandemia, na verdade, foi uma oportunidade para a gente estudar um pouco mais sobre, né? Que a gente viu que queria seguir com isso, que queria, né, continuar viajando e que a gente tinha que arrumar alguma forma de ter dinheiro para continuar viajando. E a gente apostou no YouTube, né? Porque é muito demorado até dar certo. Então, depois da pandemia, na segunda parte da viagem, a gente focou muito em tentar fazer virar um trabalho, né? Mas foi meses, assim, até começar a dar uma grana. E quando começou a dar uma grana, era tipo $50, $100. E, tipo, isso aí, numa viagem dessa, só te ajuda, né? Não paga seus custos. Por mais que você economize, né? Tipo, fica... É muito caro. Mas foi na Índia quando o canal estourou mesmo, né? A gente tinha 7.000 inscritos e em um mês da Índia a gente foi para 50.000 e quando passou 2 meses e meio chegou em 100.000. Então foi assim, um propulsor e ali depois dos próximos 2, 3 meses é esse momento que a gente começa a perceber, ó, parece que vai se manter, não foi só um boom e caiu, né? Pelo menos tá se mantendo. E a partir daí foi melhorando, né? É um processo muito lento, porque você tem que ter muita paciência, mas vai melhorando a cada dia, né? Se você não desistir. E aí a gente estava na Índia, acho que em outubro, novembro, e aí a gente foi ter mais essa segurança só no início desse ano, né? Lá para janeiro, fevereiro, que a gente viu que se a gente continuasse insistindo e, né, tipo, focando bem, daria para manter e continuar crescendo. Mas foi só esse ano que a gente viu que o sonho poderia realmente ser realidade. Exatamente. E hoje em dia a gente faz isso. A gente até investe em passeios, em coisas que antigamente a gente não ia conseguir. E mesmo sendo mais caro do que um vídeo vai pagar, mas é porque é tão legal você poder mostrar aquilo que vale muito a pena, entendeu? Então é um dinheiro que a gente tenta investir também para o conteúdo, né? A comunidade de viajante, ela é muito unida, na verdade, assim. O pessoal às vezes não sabe, mas a gente sempre quase todo mundo de viagem no Instagram. A gente faz questão de seguir, de curtir, né, de apoiar. A gente conseguiu encontrar alguns, assim, pelo caminho,
mas a maioria a gente mantém por mensagem mesmo, tem vários grupos também, que tem uma turma, a gente troca ideia, se ajuda, então a gente tem contato. No Quirguistão a gente conseguiu fazer a viagem, né, com Rota Livre pelo Mundo, que é um casal muito querido também, então a gente conseguiu conhecer eles pessoalmente. A gente conversa com pessoas que fazem conteúdo só para o Instagram também, não necessariamente para o YouTube como nós. O Richard do Vida de Mochila também, mineiro, não, ele é goiano, ele faz conteúdo muito massa. E a gente conversa com ele. O Mundo Sem Fim, a gente já trocou ideia também. O Guto, Viagens de Guto também. Aventuras de Guto. É uma galera bem massa. Todo mundo é muito aberto para conversar, assim. A gente tenta, às vezes, encontrar, mas é muito difícil. É mais por onde a gente tá passando, né? Assim, são poucos brasileiros que estavam no Oriente Médio, que estão agora aqui no continente africano. A gente encontrou também um podcast sobre viagem. E aí, agora a gente faz parte desse grupo, então acaba que você conversa com outros viajantes também, né? Então é uma comunidade bem unida, assim. Acho que não tem concorrência porque cada um tem seu jeito, né? Então como que você vai se comparar com a personalidade de outra pessoa, com a vida e os gostos de outra pessoa? Então realmente a gente nunca bateu de frente assim com alguma rivalidade ou concorrência. Pelo contrário, né? A gente sempre tá se divulgando, né? Você ajuda na divulgação, você traz os seguidores daquela pessoa para você e você leva os seus seguidores para outras pessoas. Vários vídeos nossos hoje, quando é um vídeo de rotina, a gente tenta mostrar canais pequenos que a gente está assistindo. Então a gente também tenta valorizar o canal que tem 2.000, 3.000 inscritos, porque quando a gente era pequeno, a gente queria que tivesse, né, ajudado a gente também. Então é uma rede, né, que você só tem a ganhar. E, tipo, eu acho incrível que tenha mais gente também querendo fazer conteúdo, porque quando a gente começou a viagem, a gente tinha poucas referências, assim, tinha 1 ou 2 ali que nos inspiraram, então a gente acha o máximo ter mais pessoas para que elas possam inspirar mais gente, né? E pra gente o sucesso de outra pessoa é o sucesso da comunidade inteira, né? Cobrança ou, né, indicações sempre tem, assim, principalmente indicações de lugares, né? Tipo, muita gente às vezes conhece muito sobre um país, então o pessoal quer que você tente mostrar ali algumas coisas que eles têm expectativa, mas isso às vezes se torna em cobrança quando a pessoa não entende que às vezes a gente realmente não quer ou não pode passar por aquele lugar. Existe assim muita gente que gosta muito do lado cultural dos países, né? Visitar museu, porque aí quando você visita, você é o turista, né? Você vai na sua viagem de férias, é muito fácil, você vai visita o museu, mas para o estilo que a gente cria conteúdo, por exemplo, já não casa. A gente já tentou gravar em algum museu ou algum lugar mais histórico assim, às vezes não sai um vídeo com a nossa cara. Então assim, lá no passado, quando a gente estava conversando, com certeza a gente foi em um lugar ou outro que se fosse hoje a gente não iria, pelo menos para gravar a gente não iria. Talvez a gente iria para passear só, né? Só para ver. Mas com o tempo a gente foi aprendendo que tipo, a gente tem que ter um estilo nosso e gravar aquilo que a gente tá afim. Porque se eu for para um lugar que eu não quero, o vídeo vai ficar ruim. O pessoal vai perceber, sei lá, né? Alguma coisa vai faltar informações, né? Então, assim, essa cobrança e essas indicações, elas caminham lado a lado ali, mas, sei lá, 99% das pessoas, eles entendem e eles, né, gostam da forma que a gente grava. A gente tenta não deixar isso influenciar na nossa vida, né? Porque a gente não saiu a trabalho pra alguém. Tipo, a gente não é obrigado a gravar algo pra alguém. A gente tá vivendo e tá mostrando a nossa vida. Claro que, igual o Fred falou, às vezes, né, você saber que você tá passando algo pra alguma pessoa vai influenciar. Principalmente, às vezes, numa questão assim, qual país seria interessante pra mostrar no vídeo, assim, que as pessoas iam gostar de ver. Então, às vezes, isso rola, assim, de a gente pensar em um país que poderia ser legal em questão de trazer muita informação, muita cultura diferente, de matar a curiosidade das pessoas. Então, isso, assim, influencia um pouco na decisão. Mas de passeio do dia a dia, ou em como a gente vive, a gente tenta não deixar influenciar,
porque senão a gente vai perder o gosto da viagem, né? Que a primeira coisa, o primeiro intuito era fazer coisas que a gente queria e mostrar a nossa experiência, a nossa vida através dos vídeos, né? A gente tenta fazer vídeos grandes, sem muito corte, justamente para a pessoa ter um pouquinho da sensação que a gente tem. Porque às vezes ali no Instagram, que você pode gravar, sei lá, só 1 minuto, você não consegue captar todas as nuances ali do ambiente, sabe? É o que acontece de verdade. Então os vídeos grandes começaram mais com isso, né? E da vontade também de expressar o que a gente sente, assim, de dar um tom mais pessoal. Então a gente queria dar a experiência real de caminhar no mercado, de mostrar assim, nessa cidade várias pessoas do mercado elas param para conversar, a gente pergunta um preço ali. Então é mais pra pessoa ter essa sensação que ela tá lá com a gente, né? Isso. E assim, falando um pouco de estilos de cobrança, por exemplo, que a gente recebe. Por exemplo, algumas pessoas falam na Etiópia, vocês têm que ir nos lugares bonitos, por exemplo, né? Mas, tipo, nem todo país é feito só de ponto turístico maravilhoso. Tem pontos turísticos ou outros lugares que não vão ser maravilhosos aos nossos olhos, como a praia da Tailândia. Porém, você tem que entender que ali você também vai extrair algo para você. Vocês têm que entrevistar as pessoas, perguntar coisas, mas não é um canal de entrevista. A gente né? não é jornalista. Isso, a gente não é jornalista. Então, são esse tipo de cobrança, mas a maioria das pessoas acaba entendendo com o tempo o estilo do canal, né? Porque existem canais de viagem assim, de todos os estilos, históricos, alguns que são mais cortes, né? Mais como se fosse um programa televisivo. Focado em culinária. E tem, culinária. E tem vários agora igual ao nosso, que é esse estilo mais vida real mesmo, né? Tentar mostrar apenas o que você está vendo ali. O de acampar foi incrível, assim. Porque a gente não cresceu muito com esse costume de acampar, assim. Acho que pela família não fazer isso, ou pela turma de amigos não ter esse costume. Então a gente nunca tinha feito esse tipo de coisa. E a gente foi pro Quirguistão, que é um país muito lindo em natureza, assim, e uma das principais coisas que o pessoal vai lá fazer é acampar, né, fazer trilha. E a gente não era tanto de natureza, assim, antes, a gente é mais da cidade, da muvuca, da bagunça, a gente gosta muito dessa coisa, assim, né, rápida. E aí a gente falou, não, mas vamos aproveitar aqui, então, as belezas, vamos tentar fazer tudo que o país tem pra oferecer. Aí a gente acampou de carro com outros 2 viajantes que também tem YouTube. A gente, né, rodou ali o país de carro e acampou com eles. Foi incrível, assim, a troca, dormir na natureza. Lá é super seguro, tem vários lugares de acampar. E a gente teve que alugar as coisas, porque a gente não tem, né? Mas, assim, nossa, foi incrível. Mas acho que a parte mais legal foi a trilha que a gente fez de 3 dias, mais acampar. Que, tipo assim, foi muito sofrido. A hora que eu terminei, eu falei assim, eu nunca mais faço isso na minha vida. Mas agora que já passou 1 mês, 2, assim, eu já tô louca pra fazer de novo, porque eu amei. E isso é uma coisa muito boa de viajar também, porque você se permite mais e às vezes você descobre coisas que você não sabia de você mesma. Então, hoje em dia, eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto dessa questão da aventura ali, de fazer trilha, de estar na natureza, então eu vou trazer isso mais pra minha vida no futuro, eu quero fazer isso mais vezes. Eu amei, assim, foi, tipo, muito difícil, foi desafiador, mas é aquela sensação ali de, nossa, eu consegui, eu fui ao meu limite, eu posso. Foi incrível, assim, nossa, eu amei, eu tô louca pra fazer. Meu Deus do céu, é rápido! Vomita não, Larissa! Pô, vamos lá. Tem quanto tempo na nossa vida que a gente não vai num parque de diversão? Então, fazer de uma coisa rotineira um momento especial, né? Tipo assim, pra muitos ali que estavam ali no parque, é um dia só no parque, né? Que eles estão indo. Pra gente foi um evento especial, né? Então... tipo igual hoje em dia quando a gente vai num cinema, tipo o momento. Meu Deus, a gente vai no cinema, vamos comprar uma pipoca, vamos assistir um filme. Porque viajando é um pouco mais difícil, né? Lá na nossa cidade, no Brasil, a gente ia, sei lá, 2 vezes no mês, sempre via. Então, às vezes, uma coisa rotineira ali, pra gente hoje em dia já é algo especial, porque né? Isso te traz um pouco dessa coisa de lembrança de casa, né? De uma rotina. Tanto que muitas vezes a gente gosta de alugar um Airbnb por, sei lá, 5 dias e ficar dentro sem mal sair de casa,
que é pra você ter um pouco dessa coisa de transformar a rotina em algo que te dá prazer também, né? Sim. E tentar trazer coisas, né, divertidas mesmo e bobas e simples pra também tirar um pouco do estresse, né, igual a gente falou da ansiedade, porque realmente às vezes bate, assim. Então a gente poder ir no cinema, ver um filme tranquilo, ou ir num parque de diversão, pra rir, pra ficar com vergonha, que só tinha a gente de adulto lá. Então, assim, foi bem legal e a gente quer tentar fazer mais vezes, né, esse tipo de experiência também. Sobrevivemos, Larissa. Foi legal esse, foi legal. Dá um medinho, mas foi bom. A gente foi ver um filme lá na Índia, indiano. Então a gente só ficou vendo as imagens lá e tentando entender. A gente gravou o cinema de fora, como que era, só porque a gente ficou lá vendo o filme 1 hora sem entender nada, e dando risada e olhando como as pessoas se comportam, porque lá as pessoas conversam, ficam no celular. Então esse tipo de experiência não vai pro vídeo, né? Porque não daria pra gente ficar ali gravando 1 hora da gente vendo um filme. Mas a gente ficou ali sozinho conversando, assim. Tem, tipo assim, por exemplo, a gente ficou numa casa no Iraque lá, que era uma canadense que morava lá, e ela levou a gente pra conhecer uma banda local. E era assim, um som incrível, e a gente não levou a câmera nesse dia porque ela falou, vamos ali encontrar um amigo meu. Despretensioso. Só que eles tinham uma banda com uns instrumentos assim que a gente nunca viu na vida, e eu acho que é esse tipo de experiência que é interessante também, né? Que é quando você não tá esperando nada e do nada você é surpreendido, assim, né? Sim. Mas realmente, são mais esses momentos, né? Quando você é convidado pra ir num restaurante com algum anfitrião que você tá ali e aí te surpreende a comida. No Irã a gente acabou indo numa mini festinha ali, numa casa, que a gente só ia encontrar as pessoas, não levou a câmera, porque às vezes tem momentos que a gente sente que a câmera não é bem-vinda ali, assim, acho que não vai... Pode quebrar o momento, O momento, né? E a gente acabou nesse encontro, comeu, e aí depois se tornou uma festinha, a gente tomou ali um álcoolzinho, que é proibido, mas que dentro das casas podem, então a gente nem poderia mostrar também. Então, esses momentos, assim, mais com pessoas, muitos momentos com pessoas, às vezes não tem na câmera, porque acho que se tirar a câmera pode ali acabar com a mágica do momento ou fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Também, né? Então a gente também tem que ter esse tato, assim. Eu acho que o mais importante é conseguir assistir algo junto. Porque desde, tipo, quando a gente tava junto, né, no Brasil, assim, em outra vida totalmente diferente, a coisa que a gente mais gostava de fazer junto, além de estar com os amigos, assim, que é algo que a gente não pode fazer mais, a gente sempre tenta assistir uma série ou ver um filme junto, porque a gente é muito, muito fã mesmo de série. Então, sai série nova, a gente consegue acompanhar ainda, assim. Então, a gente, quase toda noite a gente separa um tempo pra assistir algo, ou quando a gente vai e consegue almoçar no hotel, assim, pedir um delivery, né, ou ter uma casa e consegue cozinhar, a gente sempre come vendo algo. Então agora a gente tá acompanhando Masterchef profissionais, e a gente gosta muito de Masterchef, porque a gente gosta desse lado de culinária também. Então a gente acompanha Masterchef sempre que tem. E tipo assim, provavelmente eu não tô fazendo o creme de milho de uma maneira correta, mas assim é mais não tem a correta não, que não é Masterchef não. A gente assiste várias séries, né? Recentemente a gente assistiu The Bear, que é uma série muito boa. Succession também, muito boa, a gente adora. Cangaço Novo, uma série brasileira muito boa. Então a gente tá antenado. Nessa questão de série e filme, a gente tá antenado. Sempre que sai filme novo, a gente vê, porque o nosso ciclo de amizade gosta muito. Então a gente acaba ali no grupo conversando sobre isso também, né? Uma coisa antes, bem no início, assim, que acaba incomodando é você ver seus amigos indo pra festa, ou teve amigo nosso que casou, né, enquanto a gente tava viajando, teve filho. Então esses momentos, assim, você sente falta, mas aí, tipo, esse negócio de sair fim de semana junto, você acaba relativizando isso, né? Não que você não sinta falta de sair com seus amigos, mas faz menos pressão em você de saudade, né? Tipo assim, você sente menos com o passar do tempo. Mas acaba que hoje em dia também a gente tem menos tempo pra ficar nas redes sociais, assim, a gente gosta e olha bastante, mas às vezes a gente acaba perdendo muita coisa por ficar, às vezes, um dia sem celular, ou um dia na rua gravando, aí você chega, você só quer ver, sei lá, uma série e nem olha, assim, as redes sociais.
Então algumas coisas você acaba perdendo. Mas por outro lado, como você tá viajando e sempre tem que pesquisar sobre os países, a gente acaba vendo muito sobre política e tudo que tá acontecendo assim nos países, né? Então é meio que uma balança, assim, né? Agora, pra mim, uma coisa, né, que me faz muita falta mesmo é assistir futebol. Tipo assim, no Brasil eu era apaixonado assistir, né, vários jogos na semana. Você não assiste quase nada. Então hoje em dia eu realmente quase não assisto, porque a maioria dos jogos que tem no Brasil são de madrugada, praticamente em todos os países que eu passei, né, os jogos do Cruzeiro, que é meu time, são de madrugada. Jogos europeus também, muitas das vezes é num horário que eu não posso ver, ou a gente está ocupado, ou a internet é ruim. Então é uma coisa que eu sinto falta bastante, assim, né, dessa área. Mas no dia a dia a gente também tenta fazer coisas separadas, assim, né? Eu assisto alguma série que é só do meu interesse, o Fred faz as coisas dele. Às vezes ele joga um videogame também aqui pelo computador pra dar uma desestressada. Às vezes eu até acompanho novela. Porque eu costumava ver com a minha mãe, então isso me traz um pouco daquela sensação de casa, né, de acolhimento. Então alguma novela ou outra eu acompanho, assim, quando a gente pode cozinhar. Uma coisa que eu sinto falta é que eu praticava mais exercícios antes da viagem também. E agora com esse ritmo louco da viagem eu não consigo fazer, não tenho a rotina, né? Então se eu não tiver a rotina eu não consigo ter essa força de vontade de continuar fazendo. Então acabou que eu perdi esse hábito também. E a questão de comer melhor também é muito complicado, porque às vezes a gente fica o dia inteiro fora de casa, come muito mal. E antes a gente costumava comer bem melhor, né? Então, assim, essas coisinhas que faz falta, né? Mas que é muito difícil de você conseguir manter, assim. Pessoalmente, eu acho que eu sempre tive vontade de ver coisas além do meu mundo ali, da minha bolha, porque a gente é de uma cidade do interior de Minas Gerais. É uma cidade que não tem tanta coisa assim acontecendo. Quando a gente queria fazer algo assim, ir num festival ou ver gente nova, a gente tinha que ir ali pra Uberlândia, pelo menos, né? Que é mais próximo, BH, São Paulo. Então a gente sempre vivia ali com a mesma roda de amigos, né? A família toda da mesma cidade também. Inclusive acho que esses documentários acabaram influenciando muito a minha vontade de viajar. E porque na minha família não tem ninguém que tem essa vontade, que viaja, né? Que mora fora, assim. Então realmente veio de algo, acho que eu via na televisão. E só que eu nunca imaginei que eu ia conseguir viver o que eu tô vivendo hoje, né? A gente veio de uma família simples, assim, né? Não com tanto dinheiro, mas uma vida ok. Então a gente não tinha como ir fazer intercâmbio, assim, tão novo, igual algumas pessoas vão. Então pra mim era um sonho muito distante, né? Eu queria, sei lá, me formar em algo que eu pudesse pelo menos mudar de cidade, que pra mim já era um passo grande, assim. Ir pra São Paulo, porque eu já ia expandir um pouco mais a minha vida, né? Mas eu sempre quis, assim, viajar, eu quis muito fazer um intercâmbio, mas antes da faculdade era impossível, porque eu não tinha essa grana, então eu acabei fazendo faculdade por pressão, né, da sociedade, acho que da família também, mas acabou que eu fiz algum curso que eu gosto, né, eu sou formada em publicidade e propaganda, comunicação social, então já é uma área, assim, né, mais no meu estilo. E depois da faculdade, assim, trabalhando, estudando, eu vi que teria como, assim, se eu me focasse nesse sonho de morar fora e juntasse grana, né, parasse de sair tanto, economizasse. Então, era mais isso, era um sonho, mas eu nunca pensei que ia ser possível, né? Mas eu continuei ali, mantendo ele vivo em mim, pra que no futuro talvez pudesse acontecer. Acho que a minha ideia era mais, sei lá, conseguir um emprego bom, sabe? Essa coisa, o básico, né? Conseguir fazer uma faculdade, ter um emprego. Aí, até por também não ter dinheiro pra viajar, assim. Tipo, eu fui na praia a primeira vez, eu acho que eu tinha 19 anos. Eu acho que foi tipo isso, assim. Então, aí depois que eu formei, comecei a trabalhar, aí eu consegui viajar pra Argentina, aí você já fala, né, nossa... Viagem de férias, né? Com 23 anos eu fui pra Argentina, primeira vez fora do Brasil, aí depois fui pra Colômbia e fiquei nisso, mas aí quando eu comecei a namorar a Larissa, ela já tava com a ideia do intercâmbio,
E aí eu já tinha 27 anos quando eu fui pro intercâmbio, então... E aí a minha cabeça era, que legal, nós estamos indo pra Europa, pra Irlanda, eu vou conseguir morar lá e ter uma vida boa lá e viajar na Europa, né? Viaja e volta, e a gente fez isso por muito tempo, até que acabou o visto e aí a gente, né, veio com essa ideia de viajar pra todo lado, né? Acho que hoje em dia o intercâmbio é o propulsor de muitos brasileiros a ter essa vida que tem hoje, né? De viajar assim, de ter condições melhores. Então, acho que se não fosse o intercâmbio, eu não sei se a gente sairia do zero para ter a vida que a gente tem hoje. Então, a gente tem que agradecer muito, né, o intercâmbio, porque foi lá que a gente começou a abrir a nossa mente para essa questão de ter experiências, de viajar, que é melhor gastar nesse crescimento, assim, né, com a viagem, do que em bens materiais. Então, com essas viagens de férias, assim, na Europa, que acho que a gente começou a ter essa vontade maior de explorar o mundo, né, no geral. Mostra aí. Hello, Larisha and Freddy. Contando a Europa, que a gente fez de férias, e alguns, assim, da Ásia, do Sudeste Asiático, principalmente. Deve ter dado uns 20, assim, mais ou menos, antes da pandemia. A pandemia foi bem difícil pra gente, porque foi bem no início da viagem, a gente tinha viajado por 5, 6 meses só, e o plano era no mínimo 1 ano. Então, a gente ficou muito triste, porque bem quando a gente, né, tinha conseguido se planejar, juntar a grana para fazer isso, veio a pandemia, e a gente estava, né, bem longe de casa, a gente estava no Vietnã, então rolou o medo também, né, de estar num país totalmente desconhecido, tão longe de casa. Então, primeiro rolou esse medo e essa angústia, e assim que a gente chegou no Brasil, rolou o medo de nunca mais conseguir voltar a ter essa vida de viagem, né? Porque a gente foi muito pego de surpresa, e quando a gente chegou em casa, óbvio que o primeiro momento foi momento de felicidade, estar com a família, de segurança também, mas eu acho que assim, dentro de 2, 3 meses, a gente já começou aquela angústia de não pertencer mais àquele lugar. Quando a gente chegou no Brasil, você perguntou, tinha coisa diferente? Pelo contrário, né? Tava tudo igual. Tava todo mundo indo para os mesmos lugares, né? Então, Mesmo tipo assim, trabalho. a vida era praticamente a mesma, enquanto a gente já tinha visto, assim, milhares de coisas, né? Cidades diferentes, culturas, religiões. Então, isso aí te deixa ali fora da caixinha, né? E é difícil você conseguir ter o mesmo tipo de conversa e o mesmo tipo de coisa que você gosta de fazer com quem não teve esse tipo de experiência, né? Assim, não é querendo, nossa, né? A gente tem muito mais coisa, a gente viveu muito mais. Mas é porque a gente tinha outros assuntos que eram mais importantes pra gente agora, nesse momento da nossa vida, mas nossos amigos não. Então a gente conseguia ter ali a conversa ali de antigamente, né? Brincando e tal, falando. Mas aí, às vezes, chegava num momento que não ultrapassava mais aquilo, assim. Porque as pessoas não têm interesse do jeito que a gente tem em viagem. E, né, é normal, porque elas não vivem isso. Então, pra que elas vão ficar querendo escutar nossas histórias, ouvindo a gente falar e falar e falar? Porque elas não vão sentir aquilo que a gente tá sentindo. Então, a gente acabou que a gente quase não falou muito da nossa viagem com os nossos amigos, assim, nem com os meus parentes, porque eles não estavam tão interessados. E eu acho que é normal, né? Da mesma forma que eu não tava querendo saber muito do trabalho deles, assim, porque, nossa, Um trabalho, é um né? trabalho, ai, que coisa chata. Então, acaba que você se sente um pouco deslocado. E pelo que a gente conversa com outros viajantes, assim, com todo mundo que em algum momento precisa voltar, você passa por uma crise existencial de verdade, assim. Porque você não consegue se ver mais naquela vida, você não consegue ter mais aquela proximidade que você tinha dos seus amigos, você não tem mais os mesmos interesses, então você se sente um pouco deslocado. E o meu medo era me sentir deslocada pelo resto da vida e não me encontrar de novo. Então, foi uma forma de ter certeza também que eu não queria aquela minha vida pacata de novo na minha cidade. Foi ali onde eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito da gente voltar e viajar. E sorte que o Fred sentiu do mesmo jeito, a gente conseguir voltar junto. Então, foi bem difícil a volta. E acho que um dos melhores momentos foi quando a gente falou, não, agora dá pra voltar a viajar. E foi assim, uma felicidade muito grande, né? A gente sente falta da família, dos amigos,
Mas acho que a gente não conseguiria voltar a morar na nossa cidade. Eu acho que na nossa cidade não. Então, mas a gente ainda não encontrou o nosso lugar no mundo, eu acho, assim. O país que a gente moraria. What is your channel? Vou sem volta. Huh? It's in Portuguese. Do you have cell phone? We are from Brazil. I don't understand. We are from Brazil. E eu acho que a gente não quer morar na nossa cidade, mas eu também acho que a gente não quer morar tão longe que não dê pra visitar mais vezes, assim. Porque é bem difícil ficar longe, né? Talvez em outro país, mas um país que seja pelo menos só um voo até lá, não 3, né? Não 24 horas de voo. Mas acho que pra nossa cidadezinha não dá mais, não. Olha, bem cercado de... Ai, o mar, que lindo! Ah, tem uma praia lá, ó. Nossa, que legal. Dá pra andar até lá, pelo jeito, naquela casinha. Quem sabe a gente anima, hein? Sim. Vamos ver aqui. Em questão de família, assim, eu acho que quando você sai pra viagem ali nos primeiros meses, você acaba não sentindo tanta falta, porque você tá sendo, né, invadido ali com muitas coisas novas, com muitas experiências, então você não acaba pensando muito nisso. Mas pra gente que tá há mais de 1 ano e meio sem voltar pra casa, sem ver a família, agora isso já começa a pesar muito, assim, a falta já começa a ser maior. Você já começa, tipo, a querer planejar a sua volta, né? A falar mais, assim, com os familiares. Então, tem esses dois lados. Agora, com as pessoas que a gente conhece, assim, na estrada, às vezes é difícil, porque se você passa muito tempo com a pessoa, você acaba se apegando, né? Mas, às vezes, é uma passagem mais breve. Então, você consegue lidar melhor com essa despedida. Também, né? Igual a Fred falou, você acostuma com essas despedidas e com as coisas novas ao mesmo tempo, assim. Mas que bom que a internet existe, né, hoje em dia, porque a gente consegue manter contato ali pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Então a gente sempre tá mandando áudio, trocando experiência, a pessoa posta da viagem dela, então é uma forma de você conseguir acompanhar ela, ver o rosto dela, né? Então acaba que isso supre um pouco a saudade. Eu acho que hoje em dia o da família é pior, né? Porque você conhece a pessoa a vida inteira, né? Então aquela saudade, assim, só vai aumentando. A gente vai ficar no continente africano agora, mais uns meses, assim. E aqui tem alguns países que a gente, né, tá ansioso para visitar. Moçambique, que fala português, a gente tá louco pra falar português depois de tanto tempo, assim. Quênia eu queria conhecer muito também. Mas, assim, de sonho mesmo, tem o Japão. A gente quer muito conhecer o Japão e a China. E Paquistão também. A gente não conseguiu fazer o Paquistão. Tava ali do ladinho, mas a gente teve problema com o visto. E é meu sonho conhecer, porque todo mundo fala muito bem de lá. E a gente não vai conseguir conhecer agora, antes de voltar pro Brasil. Mas a gente, depois do Brasil, provavelmente vai visitar esses lugares. A gente vai querer focar nesses que a gente não conheceu ainda e quer muito, assim. Então lá, Arábia Saudita, a gente tá muito curioso para conhecer também. Marrocos. Talvez role um Afeganistão aí, junto com o Paquistão. Então, estamos pensando, assim, mas a gente quer tentar já ano que vem fazer isso. Vou falar primeiro, por exemplo, do Omã. É um país que pouquíssima gente no Brasil conhece, que é um país pequenininho ali do lado dos Emirados Árabes, né, do lado de Dubai. E lá as pessoas são extremamente receptivas. Então, assim, todo mundo que a gente encontrou lá quis ajudar a gente. E principalmente um cara lá que tem essa plataforma, né, que você hospeda pessoas de graça na sua casa. E ele não podia hospedar a gente na casa dele, mas ele quis pagar um hotel pra gente por 2 dias, sem contar pra gente, né? Ele falou, não, pode vir que eu recebo vocês. E aí, tal, no fim do dia, ele foi e deixou a gente no hotel. E depois a gente falou, não, mas como assim? Ele falou, não, porque aqui vocês têm que ser bem recebidos, eu faço questão. E aí, tipo, a gente ficou nesse país 20 dias e foi praticamente todo dia, assim, sabe? Todo mundo te chama pra te ajudar, né? Te oferecer coisa. Realmente, de experiência, assim, de generosidade que a gente viveu, acho que lá foi o país que a gente mais... E o Irã também. O Irã também é o mais, na verdade. Ele chega a ser mais do que o do Omã.
Porque assim, no Irã você entra no táxi, conversa um pouquinho com o taxista, ele te chama pra ir na casa dele jantar. Entendeu? E é de coração mesmo, assim, é tipo, é doideira isso, cara. Você vê as pessoas numa fila de um restaurante, começa a conversar e ele quer ser seu amigo. Então o Irã é um nível de hospitalidade que a gente nunca viu em nenhum lugar, cara. É assim, esse a gente pode falar que é o mais, até hoje, porque é incrível. A gente teve até essa situação que a gente cruzou a fronteira Iraque-Irã, e aí a gente tava lá na fila da imigração. E aí os oficiais da imigração viram o cara que tava atrás da gente e falou: você ajuda eles até eles conseguirem atravessar pro outro lado do Irã. E aí a gente ficou lá na imigração, na salinha, porque lá tem várias questões, né? Então a gente teve que responder várias perguntas, a gente ficou 1 hora lá. E esse cara tava esperando a gente, porque ele queria levar a gente, ele era da mesma cidade que a gente tava indo. Então ele queria levar a gente em segurança até essa cidade. Chegou lá, ele queria passar o dia inteiro com a gente, aí ele mostrou a cidade inteira dele. Depois ele queria que a gente dormisse na casa dele, mas a gente já tinha reservado hotel. Então essa foi uma experiência muito marcante, assim. Foi, acho que, a vez que a gente chegou mais bem recebido num país. Então o primeiro pé que a gente colocou no país, a gente já foi assim, né? Levado com muitas experiências, né? Outras experiências são igual a gente falou no início, né? Visitar, por exemplo, as pirâmides do Egito, algum lugar assim, eu acho que é marcante para a vida inteira. Eu acho que você, a partir do momento que você vai ali, você nunca vai esquecer da grandiosidade, do peso histórico daquilo, né? De que não é algo que você tá vendo na TV, você tá vendo ali ao vivo. Então acho que isso também é uma das experiências. Para mim, que me marcou também foi a trilha. Porque era algo que eu não esperava que eu ia conseguir, que eu ia gostar tanto, e que revelou uma outra parte de mim que eu não me conhecia. Então, pra mim, assim, pessoalmente foi algo muito importante, assim, eu me descobri um pouco, então me marcou bastante. Chegar na Índia também e quebrar vários estereotipos e preconceitos, eu acho que foi uma coisa que marcou bastante. A viagem também. E uma última seria visitar a Síria, que é um país que a gente tem a impressão que é um país que está todo arrasado por guerra, que não tem nada para fazer lá e que você vai estar correndo perigo. E também foi uma experiência das mais inesquecíveis, assim, pessoas extremamente gentis novamente. E a vida está começando, né, a tocar de novo. Então as pessoas precisam saber que lá tá muitas dificuldades ainda, né, por conta dos resquícios da guerra que passou, mas que a vida está seguindo e as pessoas estão lá e as pessoas são felizes na medida do possível, né, com as dificuldades que tem, porém a vida está seguindo e foi incrível poder visitar e ver esse lado, né, não só o lado triste de guerra e, né, de problemas sociais que tem, mas também essa vida real, né, do pessoal. E a melhor descoberta foi que comida indiana é a melhor comida do mundo inteiro. Depois do Brasil. Depois do Brasil. Mas, nossa, gente, eu pensei que eu ia odiar a comida indiana. Um preconceito, né? Claro, que a gente vê as coisas lá e o povo fala que é ruim. Mas pra mim foi uma descoberta incrível. Hoje, a gente, inclusive, almoçou comida indiana hoje. Foi uma das melhores descobertas gastronômicas da viagem. Foi a comida indiana. Maravilhosa. Eu não me vejo viajando sem a Larissa, né? Porque, além de tudo, além de ser um casal, a gente é muito amigo. Então, assim, a gente já era muito amigo mesmo, né? De sair, de fazer coisas juntos e tal, com a mesma turma de amigos. E isso virou um namoro e isso perdura até hoje, né? Então, numa viagem dessa, tem muita gente que viaja sozinho, eu imagino que deve ser, assim, difícil em alguns momentos. Você não tem com quem você compartilhar as coisas. Então, para mim, é essencial. Hoje, realmente, é uma pessoa que eu confio, que me ajuda, né? Que em alguns momentos tem coisas que ela faz pra gente na viagem, né? Tipo, ela se doa mais no momento. Aí, isso é sempre uma troca, né? Vai ter momentos que eu estou um pouco mais cansada, ela vai estar mais animada e isso vai ajudando demais. Então, é realmente muito importante, né? Em momentos bobos, né? Às vezes você está ali numa fila da imigração e você está vendo alguém lá fazendo alguma bobeira e se você estiver sozinho, é só você que vai ter aquilo. Aí você tem alguém, você ri junto, né? É difícil porque a gente convive muito, né? 24 horas. Então, óbvio que não é tudo as maravilhas, né? Exatamente. A gente discorda de coisas, a gente dá uma discutidinha, assim. Então,
Pra viajar junto tem que ser muito parceiro, tipo, muito, muito parceiro mesmo e paciente também, né? Porque a viagem é estressante, conviver com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da sua também é estressante, então tem que ter paciência, às vezes tem que conhecer o parceiro também bastante, eu acho, pra sentir que aquele momento ele precisa do espaço dele. É muito engraçado porque eu sou um pouco mais estressada assim da relação, um pouco mais ansiosa, um pouco mais ativa. E o Fred é um cara muito mais tranquilo que eu. Então acaba que a gente também tem essa troca assim. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais controlada assim em questão da minha ansiedade, né, dessas coisas, porque o Fred me ensinou muito dele, né? E acho que talvez eu também possa ter Não, com ensinado muita certeza. coisa pra ele. Então, às vezes assim, é uma situação estressante, era pra eu estar estressada, mas nesse caso o Fred ficou. E eu consigo baixar do nada uma pessoa que eu nem sou, tranquila, porque eu tô vendo que ele tá. Então, se acaba transferindo muito, né? Uma coisa de um parceiro para outro. E E o apoio, né? Assim, é muito solitário viajar. Você não tem seus amigos, suas famílias, por mais que você fale online, não é a mesma coisa. Então, ter uma presença física ali do seu lado para te apoiar, né? Para passar pelos perrengues ou para comemorar as felicidades, faz toda a diferença, assim. Óbvio, sozinho faz um autoconhecimento muito grande. Mas eu não sei se eu faria tudo o que eu já fiz se eu não tivesse o Fred do meu lado, né? a mesma coisa para mim. E muita gente também, tipo assim, pensa, às vezes vocês não estão muito carinhosos um com o outro, né? Porque nos vídeos é um vídeo de viagem, né? Não é um vídeo de, igual a gente já respondeu uma vez, não é um dorama, não é um filme, né? Gente. Tem muito mais entre essa relação do que, né, um abraço ou um beijo só, né? Tipo, Às vezes eu dar minha batatinha frita para ele é um gesto de amor muito maior do que a gente ficar se beijando na câmera, né? E a gente expõe muito a nossa vida, né? Óbvio que a gente escolhe, às vezes, o que postar e o que não. Então, a gente já tem uma vida exposta para várias pessoas. Então, a gente quer ter a nossa intimidade pra gente, uma coisa nossa, para quando a gente estiver ali com os nossos amigos mais próximos também. Então, às vezes, quem tem esse olhar, assim, mais apurado, consegue ver, né? Uma hora ali que o Fred fala, cuidado, Larissa, ou vai aqui na minha frente. Sabe, esses cuidados, assim, mínimos no dia a dia? Quem realmente tem um olhar, assim, consegue perceber. Mas essas coisas mais explícitas a gente deixa pra gente, né? Um momento nosso. E só né, muita gente sempre pergunta assim, mas vocês não brigam e tal? E tipo, a gente brigar, a gente não briga. Mas a gente tem várias discussões, assim, vários dias, mas os principais assuntos das discussões são onde nós vamos comer hoje, qual é o hotel que nós vamos ficar. E isso aí é o estressante, entendeu? Então, mas são brigas fáceis de resolver, né? A gente fica estressada ali e depois resolve. Porque então, é uma coisa boba, né? É só o momento de... Não tem nem tempo para pensar em briga maior, né? Mas sempre rola uma discussãozinha assim. Mas briga mesmo, acho que nunca rolou. É bom porque tem dia que eu não quero escolher e eu falo, por favor, faz isso por mim. Escolhe sem eu precisar pensar. Então isso ajuda também ali. Quando você tá num dia muito ruim, você pede pra pessoa decidir, resolver. E aí isso ajuda bastante. Uma viagem dessa, seja a nossa, ou seja de quem tá fazendo um sabático, é uma coisa que não é só férias, né? Não é só mil maravilhas. E que tem seus desafios, né? Que é esses assuntos que a gente tá trazendo aqui por último. E que também esses momentos assim de estresse ou de alguma coisa assim, ele também não tira o brilho da viagem. Então, vai ser sempre um equilíbrio, né, que você tem que buscar. Uma viagem longa ela é muito estressante, mas ao mesmo tempo é incrível, né? Tudo que a gente aprendeu em 2 anos, sei lá, você vai demorar anos e anos se você ficar parado sem tentar ir atrás, né, sem pesquisar as coisas. E eu acho que o principal é que a gente fica feliz, principalmente quando a gente recebe comentários, tipo, nossa, não imaginava que era assim, não imaginava que esse país as pessoas eram tão legais, não imaginava que já era tranquilo, né? A questão do Iraque, do Irã. Então, eu acho que é um dos comentários que eu mais gosto de receber, porque parece que mostra para a gente que a gente está conseguindo, né, mostrar a nossa mensagem, que não é só estamos viajando o mundo, né, lugares turísticos, mas é muito mais para
a gente tentar mostrar como as pessoas vivem, como a maioria das pessoas realmente são boas no mundo, né? E que a gente tem muita dificuldade no Brasil, na Síria, no Irã, na Etiópia, no Quênia, mas as pessoas muito boas e o principal de cada país é o povo, né, que mora lá. E é isso que a gente quer continuar mostrando sempre, né?